Bom dia, professor. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Júlia. Sacanagem, dia das crianças, nós nem estamos na escola, hein? Tá? Galera comemorando o dia das crianças na escola, nós não estamos lá. Sacanagem, Murilo. Vamos lá. Cadê todo mundo? Todo mundo tá dormindo. Cadê, gente? Não é isso que eu quero, não. Aula 22. Tá. Então vamos lá. Geografia 1, aula 22, página 30 do livro de vocês. Livro 5, Geografia 1. Pela ordem?
Então, cara, urbanização do Brasil. Eu peguei esse gráfico aqui, que é diferente do livro. O do livro ele acompanha só o processo de urbanização, né? O crescimento da ocupação urbana, porcentagem da população ao longo do tempo, desde 1950 até 2000, uma previsão para 2030. O gráfico que eu peguei, ele vai de 1940 até 2010. Porque em 1940 nós vivemos a primeira fase dos impulsos industriais da era Vargas, estamos indo para a segunda era Vargas, depois de Juscelino Kubitschek, que são os períodos de maior industrialização do território brasileiro. Por que isso? Porque o processo de urbanização está associado diretamente ao processo de industrialização. Não é o único fator, mas é um fator extremamente importante. A gente percebe que a população brasileira deixa de ser uma população predominantemente rural para predominantemente urbana a partir da década de 60, né, meados da década de 60, quando mais da metade da população brasileira passa a morar nas áreas urbanas. E isso dentro de um processo extremamente acelerado e considerado tardio. Esse tardio aí é em relação aos países mais desenvolvidos, né? A gente demorou mais tempo. Nós industrializamos um período muito posterior aos países considerados desenvolvidos hoje. Uma característica que a gente tem, que isso vai ser repetido na cabeça de vocês, porque é uma coisa extremamente importante, é que a nossa urbanização é muito acelerada. O Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. Nossa urbanização ela chega a atingir quase 85% da população total, ou seja, quase 85% das pessoas no Brasil vivem nas áreas urbanas, e esse número de pessoas indo para as cidades, eles aconteceram em um momento, num intervalo de tempo muito curto, né? O que vai gerar para a gente vários problemas urbanos que a gente vai ver, no específico o caso do Brasil aqui. As migrações regionais e interregionais interferiram nesse processo. Por quê? Estudamos ano passado sobre a galera sair das regiões, principalmente do Nordeste do Brasil, direcionado ao Sudeste. Essas pessoas, a partir da década de 40, elas vão se deslocar quase que exclusivamente para as cidades. E muitas delas vão sair das áreas rurais do Nordeste, do semiárido nordestino principalmente, e ir para as áreas urbanas do Sudeste brasileiro. Né? Então, você vai ter a galera fazendo o êxodo rural, não na mesma região, mas no movimento interregional. As migrações regionais também, elas vão ser influentes, porque as pessoas vão se deslocar de parte da sua região, mas estavam em áreas rurais e vão para áreas urbanas. Por que essas pessoas vão para as áreas urbanas, né? Aí a gente tem uma influência muito grande do estilo de vida urbano industrial, que é quando o Brasil está se inserindo nesse novo modelo de vida, onde que está crescendo a ideia de uma sociedade de consumo. Quando a gente fala do Fordismo dos Estados Unidos no início do século XX, em 1900, a gente fala do American Way of Life, estilo de vida americano, essa ideia de um estilo de vida baseado no consumo, uma sociedade mais consumista, e isso é típico de uma sociedade urbana. Né? Então, as pessoas elas vão para as cidades por fatores de expulsão populacional no campo, mas os fatores de atração populacional nas cidades está muito vinculado a esse novo estilo de vida e uma suposta melhoria na qualidade de vida. Aí tem um questionamento aqui que é assim, se o fluxo populacional está relacionado à busca por um estilo de vida, do novo estilo de vida na cidade, ou nas cidades, mesmo vivendo em condições de miséria. O questionamento é assim, se as pessoas vão porque querem um estilo de vida diferenciado, querem participar, querem fazer parte desse novo espaço como um todo e tornar-se uma sociedade de consumo também, quando eles não alcançam isso, por que não conseguem
Por que ainda continuam lá, mesmo não tendo alcançado o seu objetivo primário, que era mudar o estilo de vida e fazer parte da sociedade de consumo? Então, isso tem muito a ver com os fatores que o processo de migração, ele pode ter fatores atrativos e fatores expulsivos. No caso, os fatores que fazem as pessoas saírem do campo, muitas vezes impedem delas voltar. Aí a gente está falando da estrutura fundiária, a gente está falando de uma reestruturação no processo produtivo, né? A gente está falando de inserção de máquinas no campo, grandes latifúndios, com inserção de máquinas vai precisar menos ainda de pessoas, atividades agrícolas voltadas para a produção agrícola comercial, que demanda pouca mão de obra, os latifúndios monocultores, que também vai demandar de pouca mão de obra. Então, esses fatores de expulsão populacional fazem com que as pessoas continuem nas cidades, mesmo não alcançando o nível de desenvolvimento esperado, né? Beleza, 85% da população das áreas urbanas, 85% da população em áreas urbanas, ou seja, 85% das pessoas no Brasil vivem nas cidades. Se a gente tem 210 milhões de pessoas, 180 milhões dessas pessoas vão viver em áreas urbanizadas. Grande concentração, grande, não é maior concentração não, mas, peraí, desculpa. Grande concentração de pessoas, não vou falar que é maior não, grande concentração de pessoas em áreas periféricas, que faz uma alusão ao termo que estava dizendo antes. As pessoas vivendo em condições que não almejavam, né? Não era a ideia de ir para a cidade para viver nas favelas. Em 2010, segundo o IBGE, 11 milhões de pessoas viviam em aglomerados subanormais. O que são aglomerados subanormais? São as favelas. O crescimento das favelas no Brasil, e isso é importante, ele é uma consequência do processo de urbanização acelerada. Na aula anterior, a gente percebeu que a industrialização dos países mais desenvolvidos, ela aconteceu no momento anterior e aconteceu de maneira mais gradativa, de forma que o Estado, nesses países desenvolvidos, eles conseguem adequar a infraestrutura das cidades à demanda. No caso dos países periféricos, e no caso do Brasil de maneira específica, você tem um crescimento da população urbana muito acelerado, num período de tempo muito curto, onde não há condições de criar infraestrutura para atender essa demanda. Então, a partir disso, a partir desse inchaço, a partir desse crescimento acelerado, a gente vai ter a formação das favelas das áreas periféricas. E essas áreas periféricas, elas vão se expandindo cada vez mais, distanciando cada vez mais dos centros urbanos por conta da segregação socioespacial, né? Vou pegar um exemplo para vocês entenderem de uma cidade igual Linhares, por exemplo. Linhares tinha o bairro Planalto em Linhares, que é onde eu moro, por sinal, era considerado um bairro periférico, um bairro de periferia. Hoje, no Planalto, você tem uma repaginação urbana do bairro, você tem uma valorização espacial do lugar. Então, as pessoas mais carentes que moravam aqui, elas foram expulsas, entre aspas, por conta da especulação imobiliária, e as pessoas que vêm de fora para Linhares, de outras regiões para Linhares, já não conseguem mais ocupar esse espaço da cidade. Então, aqui, que era uma área periférica de baixo valor econômico, já começa a ter um valor econômico maior e vai empurrando as áreas periféricas de menor valor para as margens, para as bordas das cidades. E é o que acontece na estrutura urbana do Brasil como um todo. As áreas mais próximas das áreas centrais vão ganhando valor econômico e vai empurrando as áreas periféricas cada vez mais para longe dos centros urbanos. E isso tem diversas consequências, né? Você tem ocupações irregulares crescendo de uma maneira cada vez maior, você tem uma ocupação de áreas, de cinturões verdes, de áreas de preservação ambiental sendo ocupada de maneira irregular, e você tem o distanciamento das pessoas aos seus locais de trabalho, uma vez que você vai empurrando as áreas, os locais mais
do espaço urbano, vai expulsando as pessoas, criando esses aglomerados subanormais. Professor, sua voz. Ele caiu? Ixi, ele caiu. Voltei? Voltou, Oi? voltou. Oi? Ah, beleza. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é a minha internet. Aí, eu... Esperados normais em grandes cidades. Foi aí que eu parei? Professor? Oi, é. Tá me ouvindo? É, eu acho que foi por aí que você Oi? parou. Ah, beleza. A concentração de aglomerados subanormais nas grandes cidades são as favelas. Você vai ter mais favelas. Oi, Kevin, tá me ouvindo? Você vai ter mais favelas nas maiores cidades do Brasil. Né? Você tende a ter essas aglomerações subanormais, beleza, nas grandes cidades. Isso faz parte de um processo chamado de metropolização. A gente vai falar lá embaixo. Então, a gente tem aqui a urbanização do Brasil por região. Então, a gente percebe que nas regiões de maior desenvolvimento industrial possuem maiores taxas de urbanização. Deixa eu ver em português aqui. Possuem maiores taxas de urbanização, onde as menores taxas de urbanização estão justamente na região norte e nordeste do Brasil, que é onde eu tenho menos um processo de industrialização proporcional à população menos desenvolvido. A região centro-oeste uma região que tem muita atividade rural, só que é uma atividade rural comercial, com alta tecnologia e com um contingente populacional relativamente pequeno para a sua área. Então, a maior parte das pessoas daquela região vão sim estar concentradas nas cidades. E o tipo de agricultura praticado ali exige muitos serviços oferecidos nas áreas urbanas, né? Que é uma agricultura que usa muita tecnologia, que usa muitas máquinas, demanda muito de atividades oferecidas nas áreas urbanas. A industrialização e as mudanças que esse processo impõe ao meio são atrativos populacionais. Então, é uma justificativa de o porquê que a industrialização ela se torna um atrativo populacional
e como que você relaciona isso a essas regiões, né? Então, por que eu tenho pessoas nas áreas mais industrializadas? Eu tenho oferta de emprego, eu tenho acesso a bens de consumo, e eu tenho a possibilidade de melhoria de condições de vida. Eu não sei se é o caso aqui da região nossa, eu acho que não, porque a gente tem uma rede urbana melhor definida aqui do que na região nordeste do Brasil, por exemplo, que é onde eu fui criado. Mas lá era muito comum, por exemplo, para vocês terem essa noção, as pessoas saírem para São Paulo e viver ali por 10, 15 anos, conseguir um emprego, muitas vezes esses empregos nem era emprego de que exigia alta qualificação, muitas vezes eram pessoas que trabalhavam em condomínios, como porteiro, como segurança, mas trabalhavam em algum emprego nessas áreas urbanas, aí voltava para a região do Nordeste para passear com carro, com tênis novo, com celulares. Eu lembro que um tio meu uma vez voltou com um BIP, é um aparelho de comunicação que surgiu antes do celular, ali quando estava surgindo o celular, surgiu esse BIP. Então, assim, isso aí reflete os fatores que atraem as pessoas de áreas menos desenvolvidas para áreas mais desenvolvidas. E isso aí é associado a um processo de melhoria de qualidade de vida. Teoricamente, você sai do campo, você está marginalizado no campo e vai para as cidades em busca de acesso a emprego melhor, a bens de consumo, a uma possibilidade de tratamento, de saúde, de acesso à escolaridade. Então, tudo isso são fatores atrativos dos meios urbanos. E o meio rural, ele se vê como um fator de expulsão populacional. Já falei, pela estrutura fundiária, a condição de trabalho, muitas vezes, análogas à escravidão, a modernização das áreas rurais que expulsam as pessoas dali. Então, faz com que as pessoas saiam do campo, vão para as cidades e não retornem para o campo, mesmo que estejam em condições de precariedade no campo. Então, como que se configura a rede urbana brasileira, né? Baseado na ideia da hierarquia urbana visto nas aulas anteriores. No Brasil, a gente tem uma rede urbana bem definida, melhor definida, por assim dizer, nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. O que é uma rede urbana melhor definida? É quando você tem todas as escalas de todos os níveis de cidades dentro das regiões, né? Você vai ter a formação de vilas, cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes e essa cidade grande conectada, que é a metrópole regional conectada à metrópole nacional. Então você é como se você diluísse a população pelo espaço em cidades de pequeno, médio e grande porte. Então você vai criar uma rede de serviços urbanos. Vocês conseguem perceber por esse mapa que na região sudeste e sul do Brasil, você tem várias cidades que são chamadas de cidades polarizadoras, né? Que são cidades de médio porte. São cidades que conseguem organizar a prestação de serviços dentro de uma determinada região. Já nas regiões Nordeste, principalmente no sertão nordestino, para o meio do norte, na região centro-oeste e norte do Brasil, você não tem essas cidades polarizadoras de médio porte. Você vai ter cidades muito pequenas e as metrópoles regionais, né? Isso aí é um problema chamado que vai criar um problema chamado de macrocefalia urbana. A macrocefalia urbana é justamente essa desigualdade de cidade pequena para cidade muito grande, né? A ideia de você concentrar todos os serviços urbanos mais complexos em um lugar só. E isso aí, por consequência, pode gerar o inchaço urbano, que é o crescimento desordenado de áreas urbanas. Eu coloquei aqui para lembrar o anterior, que é sobre a hierarquia urbana, a hierarquia atual, que tem a ver com o meio técnico, científico e informacional, tem a ver com a transitação de informação e de fluxos econômicos, né? Hoje todo mundo interage com todo mundo. Então, dentro dessa ideia, a gente analisa a rede urbana brasileira e tem essa percepção que eu falei com vocês. Região Sul e Sudeste, uma rede urbana mais bem esquematizada, mais bem definida. Muito bem. Aí vamos para os problemas urbanos que a gente tem nas nossas cidades. Os problemas urbanos são todos aqueles problemas conhecidos, né, que são específicos de áreas urbanas, estão associados
na grande maioria das vezes, a ineficiência ou de infraestrutura ou a ineficiência dos serviços públicos. É quando a infraestrutura não atende à demanda, por exemplo, as vias, os meios de transporte, os meios de circulação. E às vezes os serviços, a rede de esgoto, a rede de água tratada, a rede de energia elétrica, tudo isso está relacionado à infraestrutura. E a gente tem a prestação de serviços também que muitas vezes é ineficiente, como a escolaridade de baixa qualidade, os serviços de atendimento médico de baixa qualidade. Tudo isso, galera, está relacionado com o inchaço urbano. Né? Então, a concepção de inchaço urbano é a ideia do crescimento acelerado, é como se é exatamente um inchaço, né? Um edema, um problema. Cresceu de uma vez e aquilo ali não foi absorvido, aquela demanda não foi absorvida. Então, todos os problemas que a gente tem, urbanos que a gente tem, está relacionado a esse crescimento acelerado. Aí o outro problema que eu citei é a macrocefalia urbana, né, que vai gerar uma demanda em excesso em áreas específicas. Quando você não tem uma rede urbana definida, quando você não tem uma rede urbana bem estruturada, você vai criar uma pressão demográfica, você vai criar uma pressão sobre os serviços em um único lugar, né? Normalmente na metrópole regional. Na prática, aqui na região do Espírito Santo, a gente tem uma rede bem definida. Por isso que a gente não exerce uma pressão muito grande, por exemplo, por demandar serviços da capital, de Vitória. Mas em outros lugares, por exemplo, quem mora no interior de Mato Grosso, quem mora no interior do Amazonas, todos os serviços um pouco mais complexos que eles vão precisar, eles vão procurar a capital daquele estado. Muitas vezes tem que se deslocar centenas de quilômetros para chegar ali. Quando essa demanda ela é mais específica e ela é mais permanente, essas pessoas tendem a se deslocar e ir morar nessas cidades. Aí vai gerar esse crescimento, vai gerar esse inchaço urbano. Beleza? Então, o que é a macrocefalia urbana? É a concentração urbana e populacional de uma determinada região em uma única capital ou metrópole. Números de cidades médias menores, né? Que que o número de cidades pequenas. Então, você tem muitas cidades pequenas, bem pequenas, com pouquíssima infraestrutura e pouquíssimos serviços que atendem às demandas da população, e uma cidade grande, concentrando tudo, centralizando tudo, sendo a cabeça dos serviços da região. Então, você vai criar um inchaço urbano naquela metrópole por consequência. Esse fenômeno vai impulsionar a metropolização, que é exatamente o crescimento de áreas urbanas que vão afetar áreas vizinhas. Você vai criar um exemplo. A galera sai, vamos supor que Linhares não tenha cidades médias, né? Não existe Colatina, não existe Linhares, Espírito Santo, desculpa. Não existe Colatina, não existe Linhares, não existe Aracruz, não existe São Mateus. São todas cidades muito pequenas, tipo Soretama. Então, as pessoas que procuram o mínimo de melhoria de vida ou precisa de algum atendimento específico, eles vão para Vitória. Só que em Vitória existe uma segregação do espaço urbano que já está muito concentrado ali, já está muito valorizado. Então, eles vão morar na Serra, vão morar em Cariacica, vão criando áreas adjacentes a esse núcleo urbano, formando uma área urbana, uma mancha urbana muito grande. Aí sim cria a perspectiva de uma metropolização. Tudo bem. Esse fenômeno da macrocefalia urbana não está citado no livro, mas é uma coisinha bem interessante de citar, galera. E para finalizar, na leitura complementar, tem aqui o Estatuto das Cidades. O que é o Estatuto das Cidades? Vamos lá. Da mesma forma que no mundo eu não vou ter nenhum tipo de preocupação de relacionar o desenvolvimento industrial com o meio ambiente até a década de 60, né? No final da década de 60, tem a criação do Clube de Roma, depois a Conferência de Estocolmo. No Brasil também não se tinha muita preocupação em organizar de maneira legal ou de intervenção por parte do poder público o crescimento urbano, né? De legislar sobre isso de maneira específica e clara.
Então, o Estatuto das Cidades em 2001, ele é um marco extremamente importante para vincular a preocupação do Estado com a organização do espaço urbano brasileiro. Então, a partir de 2001, não foi criado, não que essa preocupação só existiu, que só teve leis em 2001, já existiam leis anteriores, mas a lei de 2001, ela vai reformular algumas coisas, trazer algumas ideias e trazer uma série de concepções diferentes sobre a ocupação do espaço urbano. Sobretudo, a obrigatoriedade do plano diretor, a participação da sociedade civil na formulação desse plano diretor. Então, a partir daí, a gente tem uma preocupação de uma maneira mais ampla sobre a ocupação do solo urbano. Daria uma aula inteirinha sobre o Estatuto das Cidades. É bem interessante entender isso, por quê? Porque delega à sociedade civil muitas funções em relação àquilo que é planejamento para as cidades. A partir daí, por exemplo, a gente tem a obrigatoriedade de criar loteamentos bem definidos, com infraestrutura urbana pré-estabelecidas. Isso aí vai dar base para a lei de 2010, que é a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que tem muito a ver com a questão da destinação dos resíduos criados nas áreas urbanas, né, os resíduos que são produzidos nas áreas urbanas, os lixos. A lei de 2010, resíduos sólidos, a ideia principal é acabar com os lixões. Os lixões, ele é um problema de ordem socioambiental, não somente um problema ambiental, mas cria-se também um problema social com os lixões a céu aberto. E abre possibilidades para uma atividade econômica nova, né? Um desenvolvimento econômico vinculado à sustentabilidade ambiental, que é a possibilidade de empresas que fazem reciclagem, enfim. Então, basicamente, a história do Brasil, a urbanização do Brasil está atrelada ao processo de industrialização, que é acelerada, urbanização acelerada, problemas pela frente. As perguntinhas que a gente tem propostas aí, vocês vão perceber que existe uma relação muito grande nisso, né? Nessa concepção de problemas urbanos associado ao crescimento acelerado. Mas existem uns outros questionamentos também, que é sobre a segregação do espaço urbano. E é importante vocês se atentarem a isso, porque certamente vai cair uma questão sobre isso, cobrando o entendimento de vocês do que é segregação do espaço urbano, das consequências da segregação desse espaço urbano, né? Você vai criar outros problemas quando você segrega, quando você valoriza o espaço urbano, que é o problema da favelização. Você cria um problema de trânsito, porque as pessoas têm que se deslocar por mais tempo a seu local de trabalho. Enfim, eu vou deixar vocês para responderem as perguntinhas aí, e se ficar alguma dúvida, vocês podem me questionar, tá bom? Galera, eu acabei por aqui. Se vocês tiverem alguma perguntinha, só fazer, se não, até semana que vem. Show! Valeu, galera. Até semana que vem. Beijos.